Vamos lá. Aqui a gente tem, pessoal, algumas ferramentas, né, que são primordiais no início do reparo, certo? Como hoje eu tenho um pouco de experiência, né, eu fiz tudo isso errado aqui que vocês estão vendo. Fiz tudo errado. Ok? Tudo isso que eu fiz aqui, eu fiz errado. Só que hoje eu tento passar para vocês o que é certo. Então, a primeira coisa que você que vai trabalhar com reparos em placas deve adquirir é uma fonte de 4 dígitos, beleza? Tá aqui uma fonte de 4 dígitos. Essa fonte de 4 dígitos, pessoal, não precisa ser da Icari, não precisa ser da FR. Você pode comprar um equipamento com um valor mais baixo, certo? Desde que ela entregue as mesmas configurações. Você pode comprar aí uma fonte de 5 ampere, certo? De 30 volts, 15 volts, mas desde que ela seja de 5 ampere, no mínimo, e de 4 dígitos. Com essa fonte, você vai conseguir pegar, né, pelo menos na leitura, você vai conseguir pegar ali, você vai conseguir enxergar consumos baixos. E isso vai evitar, por exemplo, de você pegar um consumo abaixo de 10 mA e você não conseguir enxergar e pensar que aquele aparelho não está ligando por algum outro motivo. Pô, o aparelho não está ligando. E agora, o que é que eu faço? Aí você está com uma fonte de 3 dígitos. E aí, quando você for utilizar essa fonte de 3 dígitos, você, vamos supor, tem uma fuga, né, de... Vamos supor, tá lá, ó, deixa eu... Vamos lá, você tem aqui a sua fonte, aí tem aqui uma fonte, 3 dígitos. Tá aqui a tua fonte, certo? Marcando aqui a corrente elétrica. Beleza? Vamos supor que você tem uma fuga, né, abaixo de 10 mA. Vamos supor que você tem uma fuga que numa fonte de 4 dígitos, por exemplo, ela vai se apresentar desse jeito. Aqui, aqui e aqui. Pronto. Você tem uma fuga de 6 mA. Você com a fonte de 3 dígitos, você vai conseguir enxergar? Não vai. Você não consegue enxergar esse consumo aqui. Então, por isso que é importante você ter, né, como iniciante, técnico iniciante, uma fonte de 4 dígitos, certo? Porque uma fonte de 4 dígitos, você vai conseguir pegar fugas de baixo consumo, né? Pelo menos conseguir ler essas fugas e entender o porquê que o aparelho não está ligando. Porque tem fuga de 1 mA que faz com que o aparelho não ligue. Só que aí você sabe, pô, eu tenho uma fuga. O protocolo de análise vai ser diferente. Ao invés de você ver aqui, ó, por exemplo, nesse exemplo aqui de uma fonte de 3 dígitos, tudo zerado. Aí você diz, pô, não tem consumo primário, não. Coloquei a minha fonte na placa e não mostra consumo primário. Então, o aparelho não está saindo do zero. Eu devo ter uma falha para o lado do PMIC, para o lado do botão, para o lado de alguma outra coisa. Só que quando eu pego uma outra fonte e verifico o consumo, e o consumo está me mostrando isso aqui, ó, eu posso ter um aparelho que não está ligando por conta de uma fuga muito pequena, que pode ser uma oxidação que está fazendo com que o aparelho não ligue. Então, pode ser o PMIC, como também pode ser outras coisas. Só que quando eu pego um aparelho que ele não sai do zero, vamos supor que eu tenho uma fonte aqui, ó, de 4 dígitos, e eu pressiono o power, por exemplo, e o aparelho não sai do zero, a primeiro componente aqui que eu vou desconfiar é do PMIC. Se eu tenho uma fonte de 3 e ela não mostra esse último dígito aqui, e eu pressiono o power não sai do zero, porque tem aparelhos que tem uma fuga de 1 mA, eu já mostrei isso até no YouTube, em alguns vídeos aqui no YouTube, aparelhos com consumos abaixo de 10 mA que não, pressionando o power, ele não liga e não sai do zero. Então, você pode ter um aparelho que tem uma fuga, certo? De 1 mA, e de repente você não enxerga porque a tua fonte é de 3 dígitos na parte de corrente. E aí o que acontece? Acontece que tu vai analisar, por exemplo, o PMIC.
Por quê? Não tem o consumo, pressiono o power, não sai do zero. Opa, o problema pode estar no meu PMIC, pode estar no bloco de Power Key, pode estar no bloco aí, né, da malha de PWR Enable, que habilita lá a CPU. Então, pô, eu posso ter uma falha aqui por PMIC. Beleza? Então, por isso que é importante termos, né, uma fonte, você que vai começar a trabalhar com reparos em placas, por isso que é importante você ter uma fonte Por isso que é importante você ter uma fonte Deixa eu conectar aqui, está desconectando sempre. Por isso que é importante você ter uma fonte, né? De, por exemplo, 3 dígitos. Vou fechar isso aqui. Passar essa outra para cá. Beleza, galera? Então é importante você ter uma fonte de 3 dígitos exatamente por conta disso. Justamente porque você vai conseguir, né? Abrindo aqui. Aqui dá para ver, né? Aqui está desconectando direto. Deve ser a internet aqui que está meio bugada. Beleza, galera? Então, ó, é importante, sim, a gente ter uma fonte, né, de 4 dígitos exatamente por isso. Por isso e por um outro motivo. Por exemplo, você que trabalha com reparo em placa, de repente você pega um curto-circuito que a 2 amperes, vamos lá, 2 amperes, esse aparelho não aquece nada. Consumiu 2 amperes que você colocou na fonte, regulou na fonte 2 amperes e o aparelho não mostra aquecimento. Ao você tocar, você não consegue perceber aquecimento nenhum. E o aparelho tem um curto total na placa, consumiu toda a corrente da fonte, só que você não vê nenhum aquecimento. Por quê? Porque a tua fonte ela só chega até 2 amperes. Muita gente diz assim, eu tenho um curto-circuito na placa que não está aquecendo. Por que isso acontece? Exatamente porque a sua fonte de bancada que você está utilizando não tem, né, não chega, não limita a uma corrente suficiente para aquele determinado componente que está realmente em curto-circuito se manifestar. Então, se eu tenho um curto-circuito que a 2 amperes não aquece, eu vou colocar 3 amperes nele. Não aqueceu em 3 amperes, eu vou jogar 4 amperes nele. A 5 amperes, pessoal, curto-circuito não tem como mostrar aquecimento. Ele vai apresentar o ponto que aquece, né? O ponto que está aquecendo ali. Então, por isso que muita gente diz assim, eu tenho um aparelho que está com curto-circuito, mas não está aquecendo. Por quê? Na maioria das vezes, quando a gente vai perguntar, a minha fonte é um Yachun de 2 amperes. Ela só regula até 2 amperes. Ok? Então, por isso que vocês têm que ter cuidado, galera, exatamente nesse ponto. Comprar uma fonte de bancada de qualidade é fundamental para quem está começando. Beleza? Você pode economizar em outras ferramentas, porém, por exemplo, aqui, ó, nessas duas ferramentas aqui, ó, multímetro e fonte de bancada, a gente não pode economizar. Por quê? Porque são as ferramentas de análise, né? Na placa, a gente vai ter 2 tipos de ferramentas. No reparos em placa, a gente vai ter a ferramenta de análise e a ferramenta de execução. Então, a gente pode até, tipo assim, a gente pode economizar, por exemplo, numa fonte, quer dizer, numa estação de solda e numa estação de retrabalho. A gente pode comprar uma estação de retrabalho mais barata. A gente pode comprar um ferro de solda aí mais barato, certo? Vamos ficar com algumas limitações? Vamos. Só que, quando a gente tem limitações aqui, ó, aí o negócio fica muito pior.
Quando a minha limitação é multímetro e fonte, aí o bicho pega. Então a gente tem que ter, né, essa ideia de adquirir, primeiramente, uma fonte de 4 dígitos que ela chegue, né, à limitação de 5 amperes, certo? Para você conseguir pegar curtos-circuitos aí e fugas de corrente, né, tranquilamente, ter essa visão, conseguir enxergar quando o aparelho está com curto ou quando ele tem uma fuga baixa. E o multímetro a gente necessita comprar, não precisa ser o multímetro mais caro, né? Porque multímetro a gente consegue comprar um multímetro bom por um preço muito acessível. A gente consegue comprar multímetros da FR com um bom preço, consegue comprar o multímetro Sunshine, né? É o DN, ou é DT 17N, se eu não me falha a memória, que é um multímetro muito bacana, né? E temos outros multímetros, por exemplo, da Ikari também, que são são muito bons também, por um valor de R$200, por exemplo. Então, não dá para economizar, pessoal, no multímetro, né? Comprem, adquira um multímetro que seja automático, certo? E digital. Nada de multímetro analógico. Ah, mas eu vi um cara na internet que fala sobre eletrônica, ele disse que o multímetro mais preciso é o multímetro analógico. Cara, esse multímetro vai dificultar o teu aprendizado, a tua evolução. A fonte de bancada, uma fonte de bancada analógica, uma fonte de bancada de 3 dígitos, uma fonte de bancada que não regula 5 amperes, vai travar o teu crescimento. Beleza? Tem algumas ferramentas aqui que eu vou dizer para vocês que vão travar o seu crescimento. Então é muito importante saber que multímetro e fonte tem que ser as melhores. Ok? Tem que ser a melhor que você puder comprar. Ah, mas eu vou começar agora no Reparos em Placa. Pô, não tenho condições de comprar equipamentos muito caros. Cara, você pode comprar fonte de bancada num site, por exemplo, como a AliExpress, né? Vai pagar, agora está sendo taxado e tudo mais, mas dá para comprar num valor bem mais acessível do que comprar, por exemplo, aqui no Brasil, uma fonte de R$1.000, de R$800. Você consegue comprar uma fonte de R$400, R$500, com um valor muito bacana e um custo-benefício muito bom, né, por a qualidade que essa fonte vai estar apresentando. Ok? Então, ó, fonte multímetro não pode ficar de fora, né? Para quem está começando, é bom comprar um multímetro aí, um multímetro básico, mas desde que seja automático, vai custar em torno de 130, 150 reais, né? Uma fonte mais ou menos em torno de 350 a 400 reais. E comprar uma estação de retrabalho, beleza, galera? Comprar uma estação de retrabalho é importante, porque estação de retrabalho é onde você vai tirar componentes, colocar componentes. Então, quanto melhor a tua estação de retrabalho, menos prejuízo tu vai ter acerca de matar placas, né? De destruir placas, de ter um problema na hora de tirar um componente, principalmente placas que estão ligando. Então, quanto melhor a fonte, a estação de solda, a estação de retrabalho, melhor vai ser também o teu desempenho, o teu conhecimento, né? E a tua execução na bancada, ok?